pessoal, eu vim aqui pela milionésima vez para poder tentar gravar esse vídeo, porque não é fácil fazer vídeo em casa sendo mãe de 2 filhos, tá? Porque eles gritam o tempo inteiro. Mas tudo bem, vamos ao nosso objetivo, que é a nossa aula sobre indicadores. Bom, o que são indicadores? Os indicadores são informações epidemiológicas, tá? Essas informações, elas são expressadas em formas de indicadores, que é para a gente saber como está a movimentação das doenças na população. Então, como essas doenças têm se apresentado na população. Exemplo, a mortalidade por determinada doença, a fazer comparações entre uma doença entre um ano e outro, ou a comparação entre períodos de um mesmo ano, tá? Então, isso representa os indicadores. Ele tem essa finalidade, né, de analisar a condição de saúde da população, fazendo comparações e avaliando a mudança, né, das condições de saúde da população ao longo do tempo. Bom, os indicadores, eles podem ser expressos de 2 formas. Nas formas absoluta, de frequência absoluta ou de frequência relativa. Sendo a frequência absoluta pouco usada na população, porque no caso a gente teria que ter uma certeza, levar em conta o tamanho certinho da população. Então, como a gente não tem geralmente essa informação fidedigna, números exatos, né, absolutos, a gente acaba usando a chamada frequência relativa. Ah, Ana Paula, mas o que representa essa frequência relativa? Representa, assim, eu pegar uma doença e falar, ela apresenta um caso a cada 100 mil habitantes, tá? Então, é assim que a gente faz as metodologias de cálculo para os indicadores, tá? Então, a gente pega um número X, tá, de habitantes que eu vou estimar. Então, para 1.000 habitantes, para 10.000 habitantes, para 100.000 habitantes, e aí vai depender, né, daquilo que a gente está querendo visualizar. Então, isso chama-se frequência relativa. Os indicadores, eles são construídos a partir de quê? De dados relativos aos eventos vitais. Lembra que antes da gente sair de quarentena, a gente falou sobre os registros de eventos vitais, que foi sobre mortalidade e nascimentos. Então, isso são fontes que vão nos dar informações para a formação dos indicadores. Estrutura da população. Então, qual a quantidade populacional naquela faixa etária, ou qual a população total daquele município, ou qual a população total de um estado, tá? Então, ou qual a população total daquele grupo que eu estou estudando, né? Que eu estou querendo saber determinadas informações. A morbidade, né? Que são as doenças, que aí, no caso, essas informações a gente utiliza por meio das informações obtidas pelo SINAM, que é o Sistema de Informação Sistema de Informação Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, né? Que a gente também estudou antes de sair de quarentena. São aquela lista de doenças que são de notificação, são notificáveis. São elas as infecto-contagiosas, são elas a hipertensão, diabetes e tantas outras que são notificadas, tá? Então, também é uma forma da gente conseguir dados para poder formar os nossos indicadores. E também avaliando, são construídos também a partir dos serviços de saúde, né, que são ofertados à população. Então, ambiente hospitalar e local de produzir dados, unidade básica de saúde, secretaria de vigilância epidemiológica. Então, todos esses serviços, eles são formadores de dados para que nós possamos construir indicadores.
Então, nós temos vários tipos de indicadores. Nós temos os indicadores demográficos, os indicadores socioeconômicos, os indicadores de mortalidade, o de morbidade e fatores de risco, porque o de morbidade é o quê? É voltado à doença, a doença já instalada. E o fator de risco é aquele que pode trazer o adoecimento da população. São fatores de risco para o adoecimento da população. Um exemplo, obesidade. É um fator de risco para várias doenças. Deixa eu dar um outro exemplo. Hábitos alimentares, prática de atividades físicas, isso são fatores de risco. Exposição a produtos químicos de pessoas que trabalham numa fábrica, isso são fatores de risco, tá? Então, tudo que pode provocar um adoecimento na população. Recursos também são indicadores, tá? Os recursos que são disponibilizados aos serviços de saúde de uma forma geral para poder aplicar naquele serviço. Então, ele está sendo aplicado para o que foi proposto ou não, ele não está sendo aplicado para o que foi proposto. Então, também é um indicador que a gente, inclusive, precisa avaliar. E os de cobertura. Exemplo de indicador de cobertura, que é para saber quanto da população está sendo atendido pelos serviços de saúde. Exemplo, qual a cobertura de estratégia de saúde da família no município de Palmas. Então, quantas pessoas são atendidas pela estratégia de saúde da família? Então, é 100% da população? A gente sabe que 100% não é, mas isso vai levar em consideração um cálculo, certo? Da população do município de Palmas, o número de equipes, então é feito um cálculo para determinar se está havendo ou não cobertura de estratégia de saúde da família. Número de consultas realizadas pelo médico para a população. Então, na população de Palmas, toda pessoa, cada pessoa tem pelo menos uma consulta médica ao ano. Ah, Ana Paula, mas eu nunca consultei com o médico passei um ano sem consultar. Tá, mas o que se faz? Pega o número de consultas nos 365 dias, né, nos 12 meses do ano, e divide pela população total. Então, isso vai me representar o quê? Tem gente que foi e consultou 6, 7, 8 vezes durante o ano. E aí, isso é que vai ser contabilizado. É o total de consultas, de número de atendimentos. E não que a Maria fez 8 consultas e a Francisca não fez nenhuma, tá? Então, é assim que representa. Com relação aos indicadores, agora a gente vai destrinchar esses indicadores. Os indicadores demográficos, eles são como exemplos: a população total, razão de sexo, né, homens e mulheres, proporção de idosos na população. Então, quanto da minha população, da população de Palmas, é da terceira idade, tem 60 anos ou mais. Grau de urbanização, quanto da população total de um determinado município reside em zona urbana, tantas residem em zona rural, tá? Os socioeconômicos estão relacionados à taxa de analfabetismo, proporção de pobreza, que aí vai levar em consideração a per capita familiar, então quanto aquela família recebe e dividir pelo número de pessoas daquela casa. Então, quanto que cada um teria para poder viver em 30 dias, né? Baseado nesse valor que é o que entra em recursos dentro da família. Nível de escolaridade da população, taxa de desemprego, taxa de trabalho infantil. Então, são indicadores socioeconômicos. Os indicadores de mortalidade, a gente tem taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna, taxa de mortalidade por causas específicas, causas de mortalidade por causas externas, que são aquelas
causadas não por adoecimento, mas acidente automobilístico, agressão por arma de fogo, por arma branca, tá? Então são exemplos de mortalidade, taxas de mortalidade, indicadores de mortalidade que a gente utiliza. Morbidade e fatores de risco, aí no caso com relação à morbidade, incidência de febre amarela, incidência do coronavírus, prevalência do coronavírus, né, da Covid-19. Então, isso são exemplos de indicadores de morbidade. Agora, proporção, taxa de incidência de doenças relacionadas ao trabalho. Aí aqui já é fator de risco. Quantas pessoas adoeceram por estarem expostas a determinada causa, a determinada condição de trabalho que fez com que ela adoecesse? Exemplo, agora que a gente está vivendo em meio a essa pandemia. Eu li hoje uma reportagem que no Hospital Sírio-Libanês eles afastaram 358 profissionais de saúde porque acabaram adquirindo o vírus durante o exercício laboral, tá? Então isso é o quê? O acontecimento da doença relacionado ao fator de risco do trabalho, né? Que o nosso risco é biológico. Nós que somos profissionais de saúde, dentre outros riscos, nós temos o principal, que é o risco biológico de adoecimento, tá? Então, isso é o que envolve morbidade e fator de risco. Indicadores de saúde relacionados ao recurso, que é quanto que é gasto com leitos de hospitais, quanto que é gasto com atendimento ambulatorial em especialidades médicas, tá? Então, número de leitos por habitante é considerado indicador de recurso. Gasto médio por atendimento ambulatorial é indicador de recurso. Gasto público com saúde é indicador de recurso, tá? Então, como todo o gasto com saúde, ele vem de algum recurso, né? Não é assim, de graça. Né? O Ministério da Saúde, ele distribui para os estados e municípios cotas financeiras para que sejam aplicadas nos serviços de saúde. Então, esses indicadores de recurso, eles vão avaliar quantos leitos a mais foram abertos num hospital estadual, qual é a taxa de ocupação dessas unidades que fez com que aumentassem os gastos com o serviço de saúde, né? Então, aumentou a quantidade de pacientes entrando naquela unidade numa proporção maior do que aquilo que o Estado recebe para poder manter essa unidade. Então, é isso que é avaliado com os indicadores de recurso. E, por fim, o de cobertura, que é o quê? Proporção, qual é a cobertura dos serviços? Então, número de consultas médicas, SUS por habitante, cobertura de planos de saúde. Então, quanto dessa população possui plano de saúde, né? Então, hoje, se a gente for fazer um levantamento, os servidores do Estado, por exemplo, a grande maioria possui plano de saúde. Mas não quer dizer que esse paciente do plano de saúde ele não venha procurar o Sistema Único de Saúde. Mas a gente precisa saber mais ou menos como está essa cobertura, né? Professora, e onde é que a gente consegue esse tipo de informação? Na Agência Nacional de Saúde, né? Que faz a regulação dos serviços de prestação, né, de serviços de saúde, tá? A ANAS. E cobertura vacinal no primeiro ano de vida, também um outro exemplo. Então, quantas das crianças que nasceram no último ano conseguiram cobertura de vacina? Então, 95% das crianças que nasceram, elas tiveram cobertura e foram cobertas pelo programa de imunização e mantém o seu calendário atualizado, tá? Então,
Qual é a proporção de partos naturais? Então, quantas mulheres estão nascendo, estão optando pelo parto natural, tá? Então, isso são indicadores de cobertura. Bom, os coeficientes mais utilizados na área da saúde, eles se baseiam em dados sobre doenças, principalmente, e sobre eventos vitais. Então, se vocês entrarem lá no site do DataSUS, vocês vão encontrar essas relações, né, de indicadores de saúde. Tá? Tem o Ministério da Saúde, ele tem uma lista, né, de indicadores que ele exige que os estados e municípios cumpram. Então, cada município, cada estado, ele coloca a sua meta para aquele indicador. Então, quanto que eu preciso atingir naquele indicador, certo? Então, é justamente nesse intuito de, dentro de cada realidade, o Ministério da Saúde só vai dizer, olha, você tem que avaliar a mortalidade materna, você vai ter que avaliar a mortalidade infantil, você vai ter que avaliar mortalidade por causas externas, você vai ter que avaliar quais são as hospitalizações, o número de hospitalizações por problemas do aparelho cardiovascular. Então, de que as pessoas acabam morrendo, né? Por que as pessoas estão morrendo? Ou quais as doenças são mais comuns na sua população? Então, isso é uma forma macro que o Ministério da Saúde dá. Ele dá o indicador. Agora, o número do indicador, né? Como eu vou determinar o valor para aquele indicador, que é a meta que eu pretendo atingir, que essa meta, né, esse indicador, ele pode ser crescente ou decrescente. Ele é crescente, eu quero que ele seja crescente, como exemplo, cobertura. Eu quero aumentar o número de cobertura da minha equipe de saúde, né, do meu município, das minhas equipes de saúde do município. Então, esse é um indicador crescente. Eu quero que esse número realmente cresça. Agora, por exemplo, a mortalidade. Eu tenho um indicador que eu quero decrescer. Então, se eu tive um tanto X, né, uma proporção X de óbitos por doenças do aparelho cardiovascular, então eu quero que esse número caia, tá? Então, tem essa diferença. Alguns, quanto maior, melhor. Outros, quanto menor, melhor, tá? Bom, nos coeficientes de morbidade, eu tenho coeficiente de incidência, prevalência e letalidade. Eu vou explicar agora esses indicadores e aí depois eu vou fazer uma outra aula, porque nesse caso dos coeficientes é onde a gente vai começar a nossa parte de cálculos, tá? Então eu vou ter assim um certo critério, porque o ideal nesse tipo de conteúdo, de coeficientes, é que nós tenhamos uma aula presencial, porque a gente trabalha os cálculos dessas doenças, de como a gente conhecer o desenvolvimento dessas doenças na população, tá? Então, por isso que, como começa a parte de cálculos, a gente vai falar hoje sobre o conceito de coeficiente de incidência, prevalência e letalidade, e aí posteriormente a gente vê no desenrolar dessa quarentena quando que a gente vai ter os nossos retornos às aulas. Aí a gente parte para a parte de cálculo, tá? Então, a parte de cálculo eu vou dar um up para a gente poder fazer somente quando a gente tiver aulas presenciais. Bom, o coeficiente de incidência, ele está relacionado a quê? Ele representa o risco de ocorrências de casos novos de uma doença, tá? Na população que está sendo estudada. Então, por exemplo, o coronavírus, né? A pandemia da Covid-19. Então, todos os dias a gente tem o quê? Um boletim epidemiológico que mostra novos casos da doença. Então, isso é o que? A incidência da doença na população. Os números de novos casos na população.
O coeficiente de prevalência, ele representa o número de casos presentes daquela doença. Então, são os casos que estão chegando, né, os novos casos, mais os casos que já estavam presentes, tá? Então, isso é a prevalência. Então, se eventualmente surgir a dúvida, o que é prevalência ou o que é incidência? A incidência, eu só quero avaliar o quanto de casos novos eu estou tendo na minha população. Eu não vou levar em consideração os casos que já tiveram. Já no caso da prevalência, eu vou levar em consideração o quê? Os novos casos que chegaram, que estão tendo agora, nesse momento que eu estou estudando, mais os casos que já existiam na população, tá? Então, eu vou juntar essas duas informações, tá? Então, ela descreve a proporção da população afetada por uma doença em um determinado momento. Exemplo, apesar de todos os dias a gente ter o número de casos novos da Covid-19, a gente também tem os dados cumulativos dessa doença. Então, do primeiro caso que aconteceu até agora, a gente sabe quantos casos aconteceram, porque eles estão sendo todos somados, tá? Eles estão sendo todos agregados. Então, isso é o que representa o coeficiente de prevalência. Na prevalência, a gente tem, por exemplo, as informações de casos novos que começaram agora. Eu vou levar em consideração a forma com que esses casos saíram, qual foi o desfecho do caso. Eu tive óbitos, eu tive saída por cura, o paciente saiu daqui e foi para outro lugar, tá? Então, na prevalência, ela pode ser afetada, né, por casos que acabam entrando ou saindo da comunidade, tá? Então, também tem esse ponto de vista. E a questão da letalidade, o que representa, professora, o coeficiente de letalidade? O coeficiente de letalidade é daquela doença, quantas pessoas que tiveram a doença morreram por ela, tá? E aí vai determinar a coeficiente de letalidade. Exemplo, o Covid-19, eu também estava lendo uma reportagem no site do Ministério da Saúde falando sobre a letalidade da doença. E a letalidade dela aqui no Brasil é de 3,6. Então, 3,6%. Então, de cada pessoa, de grupo, né, do grupo como um todo que adoeceu, 3,6 acabaram vindo a óbito em decorrência da doença. Então, mas 3,6 é pouco. Depende, tá? Não é pouco. Pouco é a gente ter 0,1, tá? Então, a gente precisa, na questão do coeficiente de letalidade, fazer a relação do impacto que aquela doença traz nas pessoas que são acometidas com ela, tá? Então, é isso que é essa a intenção do coeficiente de letalidade. Então, sobre indicadores, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido compreender a relevância de se ter o contato com os indicadores. Nós trabalhamos com indicadores em qualquer lugar que a gente atua enquanto profissional de enfermagem. Nós trabalhamos com indicadores na atenção básica, nós trabalhamos com indicadores no ambiente hospitalar, nós trabalhamos com indicadores quando nós trabalhamos com a comunidade na parte de gerência. Os indicadores, eles não são só aqueles que foram criados pelo Ministério da Saúde, mas também são os indicadores aqueles que a gente pode criar para o nosso serviço, para a gente conhecer o quanto o nosso serviço
está atendendo à expectativa do paciente, a evolução dos pacientes, por exemplo, que tem lesão por pressão. O paciente acabou evoluindo positivamente, a gente teve uma melhora dos curativos, tempo de hospitalização. Então, o indicador ele vai ser criado como uma forma de avaliar como está a condição daquilo que eu estou investigando, tá? Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Fiquem com Deus e até a próxima.